Concurso do STJ 2024, edital publicado. Nesse vídeo eu vou analisar o edital para você entender melhor como é que estão distribuídas aqui as coisas. Vou te falar técnicas de estudo, vamos falar de como fazer o planejamento de estudo, como fazer revisões, o que fazer na reta final da preparação. Vamos falar também sobre estratégia, como é que você deve balancear a distribuição de carga horária entre as matérias, como é que você faz uma programação de estudo com inteligência, beleza? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vou falar de dois cargos nesse vídeo, que é o AJAA e o AJAJ, analistas judiciários, um da área administrativa, o outro da área judiciária. O da área administrativa tem exigência de nível superior em qualquer área, para desespero do CRA, Conselho Regional de Administração, e o AJJ é só para quem é formado em Direito. Beleza? Mas são dois cargos muito bons, comuns em diversos concursos de tribunal. Então, se você estiver começando a estudar, dá para você pensar nessa prova e aproveitar para outras provas quase tudo que você estuda aqui. E sempre tem concurso de tribunal saindo. Então, é uma coisa que vale a pena você ficar sempre antenado. Vamos começar pelas informações básicas do concurso. A banca é a Sebrasp. Vai ser naquele velho esquema, 120 questões, acerta uma questão, ganha um ponto, erra uma questão, perde um ponto. E são questões de certo e errado, bem clássico mesmo do Sebrasp. A gente não tem a quantidade de vagas no edital. Tudo é cadastro de reserva. Até onde eu saiba, isso é proibido, mas o STJ está fazendo, então deve ser permitido de alguma forma. Mas a gente sabe que há dezenas de cargos vagos na estrutura do STJ, então a possibilidade de chamarem imediatamente, acho que tem 35 cargos vagos, e sempre vai aposentando ou saindo alguém, essa quantidade aumenta. No decorrer da validade do concurso, perdão, eles podem chamar dezenas de pessoas. Está previsto para o dia 1º de dezembro, o que nos dá aí setembro, outubro, novembro, 3 meses, uns 10 dias, da publicação do edital até o dia da prova, pouco mais de 3 meses. O salário de analista é de 12.455 mais benefícios. A prova objetiva, como eu falei, vai valer até 120 pontos e a discursiva vale 40 pontos. A discursiva vai ser sobre a matéria de conhecimentos específicos do cargo. Para a JAA, a gente vai ter 300 correções, vão corrigir as discursivas até a posição 300. E para a JJ vão corrigir a discursiva até a posição 600. Então, assim, vai ter muita gente aprovada no concurso e que pode vir a ser chamada no decorrer dos próximos anos. Ok? Vamos falar de AJAA primeiro, para qualquer curso de nível superior. A gente tem aqui várias matérias na prova de conhecimentos gerais, muito mais do que na prova de conhecimentos específicos, o que é bom, porque a gente acaba tendo na prova de conhecimentos específicos matérias com grande quantidade de pontos em média. Aqui eu fiz uma distribuição simples, beleza? Quantidade de pontos. Você tem 50 pontos na prova de conhecimentos gerais, eu dividi por essas matérias, e você tem 70 pontos na prova de conhecimentos específicos, eu dividi por essas matérias aqui também. Então, não vai ser assim exatamente, a gente sabe que algumas matérias são muito mais importantes do que outras, então já vou te adiantar que provavelmente português vai ser uma matéria que vai ter mais questões nessa prova de conhecimentos gerais. Direito constitucional é uma grande candidata também, a julgar pelo tamanho do conteúdo programático. Direitos humanos vai ser importante, tá? E as outras aqui são menores, com exceção de informática. Informática não é cobrada sempre e não sei dizer aqui se ela vai vir com uma grande importância ou não. Eu diria que é a 4ª matéria mais importante aqui de conhecimentos gerais, tá? Português constitucional com certeza são 2 matérias mais importantes. Vamos botar 2 setinhas para o alto aqui. Direitos humanos deve ser a 3ª. Informática deve ser a 4ª, parecida com direitos humanos. Essas são as mais importantes de conhecimentos gerais, provavelmente baseado no meu exercício de futurologia. No último concurso de 2018, língua portuguesa teve 19 questões, beleza? Direito administrativo teve 25. Então, essa aqui tende a ser, sempre é a matéria com a maior pontuação de conhecimentos específicos, gerais, onde quer que ela esteja, é sempre muito importante. E o que a gente teve, então, em 2018 foi 25 questões para administrativo, a gente teve 19 questões para AFO
E a gente teve também 19 questões para administração geral e pública juntas. Foi 13 para administração geral e 6 para administração pública. Tá? Então tendem a ser também das mais importantes aqui. A gente teve de contabilidade pública em 2018, que não tem mais. Teve gestão de pessoas também com 6 questões, pode estar dentro de administração geral dessa vez, mas a distribuição é mais ou menos essa aí. Estatística não teve em 2018, então a gente não sabe se ela vai vir com peso grande ou não, provavelmente não. E sustentabilidade também não. Sustentabilidade está na moda agora recentemente no mundo dos concursos, especialmente depois do CNU. Mas eu diria que são matérias coadjuvantes que não vão ter tantos pontos assim. Então eu chutaria administrativo com mais ou menos as 25 questões e administração geral e pública ali em torno de 17, 19 e estatística com, por exemplo, 8 questões, assim como sustentabilidade. Eu diria que essas aqui têm uma quantidade bem menor de questões. Vão ter uma quantidade menor de questões. Ok? Então, com relação à pontuação, a gente não sabe. O Sebrasp só diz que vai ser 50 lá, 70 aqui e vamos embora. Aqui a gente está fazendo uma média e está analisando também o passado para tentar prever o futuro. Essas são as minhas indicações de matérias mais importantes. Seriam então 6 as matérias mais importantes do concurso, na minha opinião. Futurologia. Eu sou formado em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e na matéria de futurologia eu fui muito bem. Brincadeira, tem que dizer na internet, tem que dizer tudo que é brincadeira. Agora, a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o planejamento 2 coisas. Uma delas é a pontuação, quantos pontos a matéria vai render, e a outra é o tamanho. Então você tem que ter uma noção do tamanho de cada matéria. Uma das formas de a gente ter uma noção disso é vendo o tamanho dos cursos, dos cursinhos. Então, por exemplo, aqui eu peguei a quantidade de aulas de cada matéria no site do Estratégia Concurso. Então você tem português com 16 aulas, constitucional com 12, direitos humanos 16. Foi daqui que eu tirei a informação de que direitos humanos está grande demais e provavelmente vai ter uma certa importância baseado no tamanho. Né? Não tem por que enfiar 16 aulas, tanto conteúdo de direitos humanos e depois não cobrar quase nada. Ao mesmo tempo, legislação, o cursinho esqueceu, então tem a menor ideia. Normativas internas é pequenininho, são só 2 leis, ética é uma só, e informática tem 21 aulas, mas informática sempre tem muita aula. Não é porque ela está especialmente grande, não. Os professores dividem cada assunto numa aulinha e sempre fica com uma grande quantidade. Mas então a gente tem aqui as 3 principais matérias com as maiores aulas e a mesma coisa valendo para a informática. Valem muitos pontos, provavelmente são grandes. Então, carga horária é maior. Quando você for fazer o seu ciclo de estudos, eu vou falar de ciclo daqui a pouquinho, quando você for fazer o seu ciclo, você tem que levar isso em consideração. Se você tem dificuldade de fazer o seu ciclo de estudos, eu te ensino dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Vai ter uma aula para os meus alunos só de como criar o ciclo de estudos para a JAA do STJ 2024. Uma aula só para isso. Você vai utilizar a minha planilha geradora de ciclo, vai preencher conforme eu ensino e vai sair com o seu ciclo de estudos pronto, feito sob medida por você. Você mesmo vai fazer conforme meus ensinamentos e vai sair com o ciclo pronto. Tá? Isso aí é exclusivo dos alunos do Acelerador de Estudos, que está com matrículas abertas e é a minha mentoria em grupo. Então, se você está perdido, não sabe fazer planejamento, não sabe fazer revisão, não sabe fazer nada, está fazendo tudo errado, está fazendo resumo, está lendo 2 vezes, pelo amor de Deus, vem para o Acelerador de Estudos, lá você encontra todo o meu ensinamento, toda a minha metodologia de como estudar para concurso. E a metodologia funciona para auditor do TCU, para auditor da Receita Federal, para um monte de concurso bem maior e mais difícil do que para analista judiciário, com todo respeito, mas quanto maior o salário, mais difícil é o concurso. Eu já tive dezenas de aprovados em concursos de auditor e companhia limitada. Beleza? Então a metodologia está toda lá. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho do acelerador. Na prova de conhecimentos específicos, a gente já definiu também quais são as 3 principais matérias: administrativo, administrações, geral e pública e AFO, administração financeira e orçamentária. Vai gastar, então elas valem mais pontos e elas têm um tamanho maior. Significa carga horária maior no seu ciclo também. Então essas são as 6 matérias que vão ter a carga horária maior.
Existe exigência de pontuação mínima na prova de conhecimentos gerais e na prova de conhecimentos específicos, mas são notas tão baixas que, assim, se você não fizer o mínimo ali, você não ia ter chance de passar mesmo. Então, não tem que se preocupar. Não tem mínimo por matéria, então não se preocupa muito com essa pontuação mínima não, tá bom? Lembrando que é certo e errado, acertou ganha 1 ponto, errou perde 1 ponto. Deixou em branco, 0, não ganha nem perde. Beleza? Olhando para o tamanho das matérias, a gente tem Administração Geral e Pública como a maior matéria, sempre as administrações são enormes, não são especialmente difíceis, mas tomam um tempão. Então aqui a gente já tem o fator tamanho como um motivo para aumentar a carga horária dessa matéria. E as outras duas têm tamanho parecido, a gente tem Direito Administrativo e AFO uma com 21 aulas, outra com 19 aulas. Então assim, também são muito importantes, também são muito grandes. Se você não deu nada disso, talvez não dê tempo de você fazer essa prova. Mas, como eu falei, sempre tem concurso de tribunal saindo e não costuma variar muito de uma prova para outra de tribunal. A JAJ, então, eu não tive que alterar quase nada nessa tabela aqui, eu peguei do TRF5, que já estava pronta, falei, vou manter a formatação e tal, vou só apagar, trocar o nome das matérias. Conhecimentos específicos eu tive que tirar direito do consumidor, o resto era exatamente igual está aqui. Meio redundante, mas era só direito do consumidor que eu tirei, o resto era igual. Conhecimentos gerais mudou um pouquinho, mas conhecimentos específicos estava igualzinho. Ok? O que é um ciclo de estudos? Vamos falar rapidamente aqui. O ciclo de estudos é o seu planejamento, é a sua programação. Você coloca uma carga horária para cada matéria. Aqui a gente tem matéria para caramba, então já vou entrar com uma dica que eu costumo dar só lá na aula exclusiva dos alunos do acelerador. Essas matériazinhas aqui, deixa eu pintar de outra cor. Não? Aqui. Essas matériazinhas aqui de azul, provavelmente legislação também, são matérias com uma pequena quantidade de aulas. Se você colocar essa matéria no seu ciclo agora, faltando mais de 3 meses para a prova, você vai ler muito rápido e ela vai ficar no seu ciclo sendo revisada. Só que 2 aulas você revisa em 1 semana. Então, toda semana você vai revisar a matéria inteira. Chato pra caramba, toma tempo, é desnecessário, porque a matéria deve valer poucos pontos. Tá? Então, essas matérias aqui eu deixaria de fora do meu ciclo por enquanto. Olha, essa dica é top, estou dando de graça. Beleza? Então, você teria que fazer um ciclo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matérias nesse primeiro momento. Deixaria aquelas 3 ali de fora, colocaria elas no ciclo faltando 45 dias, 30 dias, para dar uma lida e algumas revisadas e vamos embora. Beleza? Você deveria fazer um ciclo então com 9 matérias nesse caso aqui. Ciclo de estudos nada mais é do que você colocar a matéria A, a matéria B, a matéria C, a matéria D, a matéria E, a matéria F e girar entre elas. Você define a carga horária de cada uma, estuda 60 minutos da matéria A, vai para B, estuda 60 minutos, vai para C, estuda 75 minutos dela, porque ela é maior ou vale mais ponto, vai para D, estuda 60 minutos dela, vai para E, estuda 90 minutos dela, porque ela é muito maior, muito mais difícil, vai para a matéria F com seus 60 minutos e depois volta para a matéria A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Ele vai girando. Qual dia da semana? Não importa, não interessa, ele é a prova de imprevisto. Então, se terça-feira você não estudou, você tinha estudado na segunda-feira as matérias A, B e C. Aí, terça-feira, você estudar D, E e F. Você estudou a matéria D e teve um imprevisto. Não conseguiu estudar E e F. Não importa. Na quarta-feira, você vai estudar as matérias E, F e A. Estou simplificando, tá? Como se você fosse estudar 3 matérias por dia. Só para você entender. Então, onde você para é de onde você continua no dia seguinte. Simples assim. Agora, qual a carga horária que você dá para cada matéria? Esse é o tchan. É isso que precisa de levar em consideração a pontuação, o tamanho da matéria e quantas aulas ainda são inéditas para você. E aí começa a ficar mais animado, mais divertido. Por isso que eu tenho a planilha geradora de ciclo e por isso que eu tenho uma aula só sobre isso lá no acelerador de estudos. Eu vou gravar essa aula provavelmente amanhã, sábado, 24 de agosto. Para os meus alunos, vai estar disponível lá na plataforma.
Se não domingo, mas provavelmente amanhã, que hoje está corrido. Entendido? Eu vou falar de AJJ já, mas deixa eu falar logo de revisões aqui também, porque a gente já mata essa parte de técnica de estudo logo agora. Revisão, o que foi isso? Revisão é basicamente via questões. Vou botar de outra cor aqui para ficar mais legalzinho. Vai de azul agora. Revisão é basicamente via questões. Você não vai fazer resumo agora porque não dá tempo. Você vai avançar mais devagar se você fizer resumo e você não vai reler o seu resumo nunca. Amigão, você tem 29 aulas de administração geral e pública. Quando que você vai parar de ler uma aula nova para ficar relendo um resumo? Nunca. Então a sua revisão vai ser baseada na resolução de questões de provas anteriores. O seu PDF tem que ter questões de provas anteriores. Se não tiver, você provavelmente está usando um material ruim. Nem tudo está perdido, você pode assinar um site de questões e fazer questões lá. O melhor site de questões, na minha opinião, é o Tec Concursos. Beleza? Revisar via questões. Diogo, como? No mínimo, exercício de fixação. Lê um PDF, faz as questões dele. Lê outro PDF, faz as questões dele. Lê outro PDF, faz as questões dele. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo. Tem como deixar a coisa mais interessante? Tem. Novamente, eu ensino em detalhes como fazer revisão via questões de forma organizada para você nunca mais atrasar uma revisão dentro do acelerador de estudos. A gente faz a revisão de 4 grupos. Basicamente, pego as questões do PDF, divido em 4 grupos e espaço esses grupos no tempo. Então, você acabou de ler uma aula, você revisa ela, vai revisar essa mesma aula de novo daqui a um tempo, mais uma vez depois de algumas aulas, mais uma vez depois de mais algumas aulas. Então, são 4 revisões espaçadas no tempo para você revisar aquela aula ali. O nome disso é memorização de longo prazo, beleza? É uma metodologia que eu inventei baseado na ciência, em estudos científicos. Especialmente no livro Fixe o Conhecimento, que é um dos melhores livros que eu li sobre como memorizar melhor, para quem estuda. Fixe o Conhecimento, é bem legal. Mas lá no acelerador tem tudo mastigadinho, ensinado, tabela, planilha, tudo para você anotar, se organizar, pronto para fazer. Ok? É bem legal. Mas basicamente você vai fazer revisão via questões. E quando a matéria estiver finalizada, Diogo, já estudei tudo de algumas matérias aqui, o que eu faço? Revisão via questões. Cada vez que você pegar a matéria, você vai fazer questões de uma aula diferente, de um assunto diferente. Pegou a matéria hoje, fez questões do assunto 1. Depois de amanhã pegou de novo questões do assunto 2. Depois de 2 dias pegou de novo questões do assunto 3. Cada vez algumas questões de um assunto. E você vai girando dessa forma. Novamente, dá para a gente adicionar um pouquinho de complexidade isso aí, dá para colocar um pouquinho mais de inteligência nessa preparação, mas esse vídeo aqui não ia acabar nunca se eu ficasse ensinando tudo isso. Dentro do acelerador tem tudo explicado em detalhes. Tá? Por fim, matéria finalizada, carga horária pequena, revisão via questões, aí você começa a anotar o que você está errando. Você vai preparar então, vai começar a preparar o seu caderno de erros. Não é caderno de isso aqui é importante, não é caderno de o professor falou que sempre cai, é caderno de erros, é baseado no que você está errando ao resolver questões. Porque tem coisa importante que você já aprendeu, você não tem que ficar revisando isso o tempo todo com um caderno de erros. Você vai revisar o que você já sabe, você vai revisar o que cai sempre, fazendo questões. Você já está revisando. Mas o caderno de erros que você relê uma vez por semana, relê uma vez por quinzena, ele precisa de uma atenção especial, só que quanto maior ele ficar, mais demorado vai ser, mais difícil vai ser para você revisá-lo. Então ele tem que ficar enxuto. Nele tem que estar só o que é super precioso para você, só o que você está errando. Ah, mas eu sinto que eu não sei várias coisas. Não interessa o que você sente, interessa o que você erra. Não passa em concurso quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. O que interessa é acertar a questão. Okidoki? É isso aí? Beleza. Você adivinhou? Exatamente. No acelerador de estudos tem aulas só sobre caderno de erros, inclusive de aluno meu aprovado como auditor do TCU, mostrando o caderno de erros dele, e um aluno meu que fez 95% na prova objetiva de tribunal. E ele mostrou como que ele fez o caderno de erros dele. Vamos falar então agora de AJAJ. Uma quantidade maior de matérias,
quase todas elas grandes. Boa sorte, você que é formado em Direito está sempre penando com relação a isso. Mas você que é formado em Direito e estuda para a JJ tem poucas surpresas, poucas novidades. Então a maioria dessas matérias aqui para você já deve estar dominada. Você já deve conhecer, já estudou, já finalizou algumas, se Deus quiser. Se você finalizou todas elas, parabéns. Beleza? Me manda uma mensagem lá no Instagram. Diogo, já finalizei todas, estou na reta final, o que eu faço? Eu vou te responder pessoalmente lá. Se você vier para o acelerador, eu consigo te responder também ao vivo nas nossas lives semanais. Vai ser um prazer te ajudar. Gosto muito de quem se prepara com antecedência. Beleza? O que a gente tem para a JJ, então? Mesmo esquema, a prova de conhecimentos gerais vale 50 pontos, a prova de conhecimentos específicos vale 70. Então a gente tem uma distribuição entre as matérias aqui, que se você for colocar de uma forma igual, todas valem a mesma coisa. Então, assim, sustentabilidade pode valer a mesma coisa que direito civil, direito penal, etc. Então, isso é ruim, né? Você tem matérias muito mais importantes valendo a mesma quantidade de pontos, mas é a regra do jogo. Como que foi em 2018? No último concurso, português foi disparado a maior. Ela teve 19 questões. Outra matéria que foi muito importante foi direito administrativo, com 9 questões, constitucional com 9 também. Processual civil teve 11. Vejam só, é uma matéria que a gente gosta de dar aquela enrolada, porque ela é enorme e muito chata, mas foi muito importante. Processual civil teve 11 e processual penal teve 13. Então, essas foram as principais matérias no último concurso. Pasme. Como eu falei, constitucional e administrativo sempre são importantes, tá lá. Português sempre é importante. Na prova de conhecimentos gerais, a coisa fica um pouquinho complicada. A gente teve Estatuto das Pessoas com Deficiência com 4 questões, legislação dos tribunais com 7, mas aí fica meio perdido de saber em qual matéria que elas estavam exatamente. Então, essa aqui é uma candidata a ter uma certa importância, mas a gente não teve informática, a gente não teve sustentabilidade, a gente não teve direitos humanos. Isso deixa essa prova um pouquinho mais imprevisível, tá? Novamente, baseado no tamanho, a gente teria português, direitos humanos e informática como o top 3 dentro de conhecimentos gerais. É o meu chute, tá? Mas normativos do STJ, no concurso anterior, foi importante, então esse aqui seria o top 4. Ética é aquele mesmo esquema, uma aulinha só, deixa para ver bem perto da prova, no último mês, não vale a pena ficar quebrando a cabeça com isso antes da hora. Sustentabilidade, 8 aulas, você vai ter que estudar, não tem para onde correr, mas não deve ser a principal aí. Eu chutaria umas 15 a 18 questões para português, e a partir daí um segundo escalão ali com mais ou menos 9 questões, e um terceiro escalão com 5, 4 questões. Mas bastante imprevisível até o momento. Dentro de conhecimentos específicos, como eu falei, administrativo, constitucional, processual civil e processual penal, as 4 principais matérias. Não são necessariamente as maiores. Administrativo tem 17 aulas, constitucional 19, processual civil 16, processual penal 12. Legal. Então, na questão pontos, elas tendem a ser muito importantes. Na questão tamanho, elas não são as maiores. A gente tem civil com 25 e a gente tem tributário com 20, por exemplo, são maiores do que essas aí. Civil teve poucas questões na última prova. Salvo engano, foram 3. E aqui ela está enorme. Será que ela era enorme também em 2018? Eu diria que sim. Mas você que é formado em Direito, você tem a vantagem de que não tem muita surpresa, então todos esses direitos aqui você já viu, já iniciou, já passou da metade pelo menos. E você que é formado em Direito, você precisa de um pouquinho de ousadia. Essa dica aqui é top, poderia estar dentro do acelerador, mas está aqui de graça, de grátis. Você que é formado em Direito, você já viu essa matéria, esse direito antes, vai para as questões, vai direto para as questões. Não fica lendo a teoria de direito novamente, você já é formado nessa porcaria. Professor, mas eu ficava conversando e mexendo no celular na hora da aula. Você tem uma noção, vai para as questões. Porque fazer questão é mais rápido, é mais gostoso, assim, você se concentra com mais facilidade e favorece a memorização de longo prazo.
Então, quando você pega um PDF e lê de um assunto que você já viu, você está relembrando, mas não está necessariamente memorizando. Mas quando você faz questões, você memoriza. E relembra também, né? Afinal, está ali no enunciado, está ali na alternativa e no comentário da questão também, porque se você errar, você vai ter que ler o comentário ou buscar no PDF, alguma coisa assim. Só que é muito mais focado no que você esqueceu, na dificuldade, naquela decoreba. Então você gasta menos tempo, você vai direto no que interessa, e esse processo de fazer a questão, tentar achar a resposta, tentar associar, puxar da memória, lembrar daquele dia na sala de aula, esse processo todo, esse esforço todo, faz com que você memorize melhor. E claro que se você errar a questão, você vai ficar pé da vida, vai olhar o comentário e vai falar, eu sou um idiota, e ao ficar chateado, criar esse elo emocional com a questão, você favorece a memorização também. Então vai direto para as questões. Sugestão, se você tiver a coragem de fazer isso. Faz 10 questões de cada PDF e passa por todos os PDFs várias vezes. PDF 1, 10 questões, PDF 2, 10 questões, PDF 3, 10 questões, vai até o último, volta para o primeiro, outras 10 questões, segundo, outras 10 questões, e vai girando por todos os PDFs várias vezes. A cada passada, o seu percentual de acertos tende a ser melhor, porque você já relembrou um pouco. Na primeira passada vai ser ruim. Na primeira passada você vai acertar 30%, 40%, 50% se você for um bom aluno. Mas não se preocupe, isso não é um teste da sua memória suprema de longuíssimo prazo. Isso é uma revisão. Você acertou 30%, mas você revisou. Se quiser, nem marca o percentual. O objetivo aqui nem é saber o seu percentual de acertos. O objetivo é fazer questão, é relembrar, é revisar. Então essa dica é matadora para quem é formado em Direito. Faz assim, passa no concurso, depois vem me agradecer, manda mensagem no Instagram. Professor, eu passei, graças ao seu ensinamento, obrigado e tal. Eu vou repostar lá nos stories. Se você quer saber se eu sou bom ou não ensinando a estudar para concurso, entra no meu Instagram, vai lá nos destaques e tem stories só de depoimentos de alunos aprovados, de seguidores aprovados e tal. Tem mais de um destaque, porque um já lotou já, de tanta gente aprovada. Então, retomando, ciclo de estudos com base em ponto e tamanho, a gente vai ter, vamos pintar de azul agora, as principais matérias que são português, direitos humanos, normativos do STJ, informática, administrativo, constitucional, processual civil, processual penal. Essas devem ser as 8 matérias principais no seu estudo. Porém, a gente tem direito civil com grande tamanho, e aí o que fazer? Essa é a dúvida. A gente tem tributário com grande tamanho também, não deve ser das principais. E a gente tem penal e previdenciário, que também não devem ser das principais. Existe uma alternativa. Não vou conseguir estudar tudo. Preciso saber que eu vou abandonar alguns assuntos. Quais que eu abandono? A banca, a área de tribunais, eles costumam cobrar alguns assuntos mais do que outros. Então, por exemplo, isso aqui é de língua portuguesa. Essa é uma tabelinha do TRF5, a do STJ eu estou fazendo ainda. A gente tem essa análise de quais assuntos são os mais cobrados dentro de cada matéria. Então, isso aqui é de língua portuguesa. Esses assuntos pintados de laranja, se você somar esses percentuais aqui, você vai chegar a 80%. Então, menos da metade dos assuntos respondem por 80% das questões. Tem matéria em que é 1/3, é tipo assim. 1/3 dos assuntos, 80% das questões. Então, na dúvida, você vai escolher os assuntos lá do final da lista para abandonar. Não vai dar tempo de ver tudo. Assuntos do final da lista dançam. E eu forneço essa análise para os meus alunos dentro do acelerador de estudos, e a gente tem essa análise para a JA e para a JJ, todas as matérias dos 2 cargos. Então, na dúvida, isso aqui não é o ideal, tá? O ideal é você estudar tudo. Mas, na dúvida, não vai dar tempo, você abandona os assuntos menos cobrados e foca naquilo que tem a maior chance de cair. Aumenta o seu percentual de acertos nesses outros assuntos que são cobrados com mais frequência. Essa é uma alternativa também. Beleza? Falei pra caramba, o vídeo ficou gigante. 30 minutos de vídeo, você já deve estar caindo de sono. Mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu.
Se você puder e quiser ser meu aluno, vai ser um prazer te ajudar. Além da aula de como criar o ciclo de estudos, lá no Acelerador de Estudos, a gente tem análise dos assuntos mais cobrados e tem as lives semanais comigo, eu ao vivo no YouTube respondendo todas as dúvidas enviadas. Não termina a live enquanto não acabam todas as dúvidas. Ok? É isso, bons estudos, bom planejamento e até a próxima. O link para o Acelerador está na descrição. Valeu, tchau, tchau.